Você que está aí, do outro lado desse algoritmo do YouTube que vê todas as coisas, eu quero que você seja muito bem-vindo a esse recantinho da internet aqui. E o que eu quero fazer nesse vídeo, e nos vídeos que vão servir de sequência para o vídeo presente, é proporcionar uma introdução à obra da Jane Austen, para as pessoas que nunca leram um livro dela e não sabem muito bem o que se trata, mas têm certo interesse em descobrir. Eu estou fazendo isso um tanto repentinamente. Tudo que vocês vão ouvir aqui está em um estágio meio provisório de composição, porque um amigo meu, que é youtuber, e eu vou deixar o canal dele inclusive aí na descrição para vocês, ele me desafiou a criar uma aula sobre Jane Austen que ajudasse as pessoas a conhecer um pouco o trabalho dela. E como algum dia eu ia ter que escrever alguma coisa sobre a Jane Austen de qualquer jeito, eu achei que esse poderia ser um bom começo para mim, certo? Inclusive eu vou usar os tópicos, né, que o meu amigo propôs para mim, quando ele mandou um áudio para mim. Isso vai servir para estruturar um pouquinho o que eu vou falar nesses vídeos, porque eu tenho certa tendência a ser um tiquinho digressivo quando eu estou falando. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quem é Jane Austen, eu vou falar um pouco sobre quais são as principais obras e a reputação dessas ditas obras e um pouquinho sobre a minha própria experiência enquanto leitor dessas obras. Eu não garanto que isso vai ser uma coisa que vai ser uma aula, mas vai ser uma coisa que vai estar entre uma conversa amigável sobre uma autora que eu admiro e uma enunciação um pouquinho mais, digamos assim, didática. Pois muito bem, então vamos falar da Jane. Mas antes de eu começar, eu tenho que fazer um meia-culpa, que o que eu vou dizer aqui vai ser quase livre de spoilers sobre a história dos livros. Quase livre porque totalmente livre é um pouco difícil, né? E eu sei que muitas pessoas não ligam para spoilers, outras ligam muito, isso muda de acordo com o estágio da vida da pessoa, com as estações e assim por diante. E eu não sei, você que está vendo esse vídeo, em qual campo você se enquadra, mas eu não vejo problema em tentar manter o mínimo possível os spoilers, né? Ou pelo menos os spoilers muito graves, né? É, Porque essa é uma introdução, é uma tentativa de colocar a obra em contexto. Se eu fosse me aprofundar mais, eu provavelmente teria que falar das miudezas do que acontece nos livros, como faz também o pessoal da Sociedade Jane Austen no Brasil, que faz ótimas lives no Instagram, inclusive vou colocar o canal do YouTube deles também na descrição. Mas no momento, esse vídeo é só para atiçar as pessoas que não, a curiosidade das pessoas que não leram ainda dos livros, e talvez atiçar a curiosidade funcione melhor se você não sabe o que vai acontecer nos livros, certo? Essa é uma limitação autoimposta que eu estou fazendo aqui, e eu tenho que dizer que é meio que um sacrifício, porque eu gosto muito de falar desses personagens, do que esses personagens fazem nos romances, o destino deles, porque são pessoas maravilhosas de se conhecer. Quem se esquece, depois de ler o livro, da língua afiada da Lizzie Bennet? Quem se esquece daquela conversadeira chamada Miss Bates? Quem se esquece de Catherine Morland, que é praticamente a contraparte feminina do Don Quixote? Até fora dos romances, nos outros tipos de ficção da Jane, nós temos gente inesquecível, como a Lady Susan. E aqui eu só posso sugerir essas coisas, vou deixar mais na sugestão do que no concreto. Eu só vou dizer que acho que a única pessoa com capacidade de moldar personagens que rivaliza com a da Jane é Charles Dickens. Se você tiver num ponto da sua vida em que é muito difícil arranjar tempo para ler um livro, talvez, para ver se é a coisa do teu gosto, você deva pegar um dos livros baseados em uma das obras delas para se familiarizar com a história. Ela é uma das autoras mais adaptadas que existem. A minha impressão é que de 2 em 2 anos, no máximo, sai um novo filme baseado na obra dela. Alguns desses são decentes, outros são medianos, ou até alguns são totalmente esquecíveis. Um dos mais famosos, né, que todo mundo igual da Jane parece conhecer esse filme, é aquela adaptação de Orgulho e Preconceito com a Keira Knightley, que foi um filme que, para mim, não, sabe, fora as duas performances centrais e a aparição do Donald Sutherland como Sr. Bennet, que me agradou bastante, não teve nada de muito especial para mim. Eu achei muito estranho o jeito que eles filmaram as cenas de dança naquele filme.
Esse ano mesmo, esse ano de 2020, saiu um novo filme baseado em Emma, que eu achei um ótimo filme, até bem legal, ainda que inferior, na minha humilde opinião, àquela reimaginação maravilhosa que eles fizeram nos anos 90, chamada As Patricinhas de Beverly Hills, que é um pouco diferente de Jane Austen, mas é bem inspirado em Jane Austen. Então, esse filme de 2020 é um filme legal, mas prova para mim que é difícil conseguir comprimir todo o material de um livro, especialmente algumas das coisas mais sutis do livro, em um filme de 2 horas. Tem toda uma história que é sugerida no romance que é suprimida do filme. E tem também, por exemplo, Mansfield Park, outro livro dela, que é um dos melhores, na minha opinião também, nunca conseguiram adaptar de uma maneira decente, porque eles sempre tentam mudar a personagem principal, a Fanny, para deixar ela mais parecida com outras personagens mais divertidas da Jane, o que inevitavelmente deixa a história bizarra, né? Mas enfim, já estou começando a devagar. O ponto é que os filmes são uma boa pedida para se familiarizar com a história do livro para depois ler o livro. Então deixa eu tirar umas banalidades biográficas do caminho para começar. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775 em Steventon e morreu 41 anos depois em Winchester. Ela, infelizmente, estava no meio da composição de um romance que eu acho que tinha tudo para ser um dos melhores romances dela, chamado Sanditon. E muitas vezes eu imaginei o que teria acontecido se ela tivesse vivido uns 20 anos mais. E assim, não é meu costume fazer profecias impossíveis de verificar, mas eu penso que nos dias de hoje a estatura mundial dela seria comparável à do Shakespeare. Ou talvez não, né? Porque, como eu vou dizer a seguir, a Jane tem essa capacidade, às vezes, de dividir as opiniões das pessoas. E, além do mais, 40 anos também não é tão pouco tempo, se a gente levar em conta que a gente está falando do século XVIII para XIX. E a Jane até conseguiu publicar um bom número de romances, 6 na curta vida dela. Não é um número balzaquiano, mas também tem a dó, né? Para efeito de comparação, as irmãs Bronte, também imensamente talentosas, né? Viveram e publicaram menos que a Jane, né? Então eu não posso reclamar muito. A Jane era filha do pároco anglicano local, George Austen, e cresceu em uma família mais ou menos próspera, mais ou menos respeitável. E o que eu quero dizer com esses mais ou menos é que as conexões da família eram modestas e que eles estavam longe ainda de ser ricos. Ela tinha 6 irmãos e uma irmã, Cassandra, e ela era bem próxima dessa irmã Cassandra. A Jane nunca se casou, embora ela tenha flertado algumas vezes com alguns rapazes e até recebido uma proposta de casamento uma vez. Ela aceitou em um dia e depois voltou atrás. É importante mencionar um pouco essa história dela nunca ter casado, não por interesse biográfico, mas porque todos os romances dela, em alguma medida, giram em torno de questões matrimoniais também. Vamos falar então das principais obras de Jane Austen. Eu vou deixar a discussão sobre o que a gente encontra nessas obras em termos de estilo um pouco mais para frente, mas eu vou esboçar um pouquinho aqui também. Mas no momento eu quero falar quais são os romances, qual é a reputação dos romances e, como eu disse, um pouquinho sobre a minha história pessoal desses romances. Os romances de Jane Austen são Abadia de Northanger, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, Emma e Persuasão. Além de Sanditon, o romance incompleto que ela escrevia depois de terminar Persuasão, que eu já mencionei, a gente também tem um romance incompleto chamado Os Watsons, que foi esboçado muito antes. A ficção curta mais conhecida de Jane, que eu saiba, é uma novela chamada Lady Susan, um romance, uma novela epistolar. Num próximo segmento eu vou falar alguma coisa sobre as ficções menores, a juvenília e alguns dos outros escritos da Austen. Mas claramente ela é mais conhecida pelos 6 romances. Jane Austen publicou esses 6 famosos romances na última década da vida dela, que foi uma década bem prolífica. Razão e Sensibilidade apareceu em 1811 e A Abadia de Northanger, que tinha sido completado muito antes, em 1803, foi publicado só em 1817, ou seja, 6 meses após a morte da Jane, junto com o último romance completo, ainda que não revisado, chamado Persuasão.
A Abadia tinha sido vendido por uma editora em 1803, mas o livro ficou mofando com os editores por mais de uma década, até que o irmão de Jane, o Henry, comprou de volta os direitos do livro. Um detalhe interessante sobre a publicação dos romances é que, na data das publicações originais, nenhum deles carregava o nome da autora. Por exemplo, o facsímile da primeira página de persuasão que eu tenho aqui diz apenas que o romance é da mesma pessoa que escreveu Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, etc. E assim, de maneira alguma, Jane Austen é singular entre os romancistas do seu período ao optar pelo anonimato. Mas mesmo por isso, mesmo por ser comum, é um ponto importante para a gente esclarecer o contexto no qual esses romances foram publicados. A questão do anonimato para romancistas está intimamente conectada com o fato de que, nessa época, romances não eram considerados leituras respeitáveis. E esse é um tema especialmente relevante em uma consideração mais aprofundada de um livro como A Abadia de Northanger, em particular, já que esse romance é sobre, entre outras coisas, a respeitabilidade do romance e sobre as convenções do romance até então. Hoje em dia, por bem ou por mal, nós temos uma divisão entre romances sérios e literatura massificada, ainda que seja uma divisão que às vezes a gente não sabe dizer se um livro é ou não é, se está de um lado ou do outro da linha. Mas a gente tem, assim, a gente tem aqueles livros grossos, envoltos em couro, com prefácios assinados por algum professor da USP, provavelmente uma tradução de algum estrangeiro, e o último livro de monges assassinos escritos por alguém como Dan Brown. Mas, lá pelo fim do século XVIII, as pessoas que queriam escrever ficção em prosa respeitável precisavam se esforçar para ser levadas a sério, e algumas vezes elas queriam até se dissociar da ideia de que elas eram romancistas, né? Por isso que o primeiro romance em inglês, Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, não vinha com o nome do autor, que é o Daniel Defoe. E muitas pessoas, na época que o Robinson Crusoe apareceu, achavam que se tratava de um relato real, escrito por um náufrago. Outros autores que influenciaram muito a Jane Austen, como o Richardson e a Fanny Burney, também recorreram ao anonimato. Especialmente quando os primeiros romances góticos, como o Castelo de Udolpho, começaram a aparecer, e eram romances que envolviam assassinatos, donzelas trancafiadas em passagens secretas. Romances nessa época eles passaram a ser considerados como distrações incultas. As pessoas educadas da época se interessavam mais, ou ao menos professavam se interessar mais por poesia, tratados filosóficos, tudo isso preferencialmente nas línguas clássicas. Como uma educação mais completa e o conhecimento de línguas antigas e objetos culturais considerados mais elevados era reservado aos homens nessa época, não é muito controverso dizer que, nesse ponto, o público consumidor de romances era composto mais por mulheres do que por homens. E saber esses detalhes ajuda a gente a compreender algumas coisas. Se os romances eram leitura para mulheres, não é surpreendente que algumas das escritoras famosas da época tenham sido algumas das melhores leitoras de romances. Elas foram algumas das pessoas que melhores compreenderam o funcionamento dos romances e elas estavam na melhor posição para reinventar o funcionamento dos romances. E assim, romances como um tipo de literatura foram importantes nesse sentido porque, que eu saiba, eles foram o primeiro tipo de criação literária em que a participação feminina está no mesmo patamar do que a masculina, assim, quase desde o começo, né? Especialmente se a gente considerar o romance inglês. Se hoje em dia não é nada incomum que existam mulheres poetisas e filósofas escrevendo de todos os gêneros e tipos de criação literária, a gente tem que admitir que o advento do romance contribuiu algo no processo que normalizou a ideia de mulheres escrevendo e sendo publicadas, ainda que por um longo tempo anonimamente e ainda que por um longo tempo o romance tenha demorado para se tornar uma forma de leitura respeitável. E a Jane,
é um caso exemplar do que eu acabo de dizer, porque ela, sem dúvida, foi uma das primeiras grandes romancistas e ela também foi uma das grandes leitoras de romances. Uma leitora que não sentia vergonha de amar os romances que lia, inclusive temos evidências disso através das correspondências dela. E, embora uma reação natural diante dos livros dela hoje em dia seja pensar que eles são bem tradicionais, o fato é que ela foi uma das pessoas que mais remodelou as técnicas do romance no século XIX. E é até difícil imaginar a existência de um Henry James ou de uma Virginia Woolf sem as técnicas inventadas por Jane Austen. Mas isso eu vou ter a oportunidade de falar mais quando eu estiver discutindo estilos romances, provavelmente num segmento futuro. Pois muito bem, agora a gente vai passar por uma breve consideração da reputação dos romances da Jane. Muitas pessoas amam a Jane, algumas pessoas odeiam a Jane, e outras têm uma atitude um tanto condescendente ou mais complicada para com os romances dela. O que a gente sabe, no entanto, é que os romances não demoraram muito para se tornar populares. Um pouquinho depois da morte da Jane, a gente já tem um nome respeitável como Sir Walter Scott, famoso poeta e romancista escocês, falando maravilhas sobre Orgulho e Preconceito. E mesmo enquanto ela estava viva, a Jane tinha pelo menos um fã ilustre, que era o príncipe regente George IV. Inclusive eu quero adiantar, todas as pessoas interessadas em fazer uma história, uma análise histórica dos romances dela, devem levar em consideração que eles são romances do período regencial. Eu falo isso porque mais de uma vez eu vi a Jane descrita como uma romancista vitoriana por leitores desatentos. Próximo, logo depois, mas não é vitoriano. E a Jane achava o príncipe George IV um bêbado obsceno, mas ao ser informada da afeição que ele tinha pelos livros dela, ela achou por bem escrever uma dedicatória ao monarca no quinto livro dela, que é Emma. Mas, como eu disse antes, a Jane Austen por vezes divide opiniões. Alguns escritores famosos não tinham a Jane em alta estima. Por exemplo, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson, D.H. Lawrence, Joseph Conrad. Esses não tinham boas coisas a dizer sobre a ficção da Jane. Mas provavelmente o desafeto mais divertido da Jane seja o escritor americano Mark Twain, que é responsável por alguns clássicos como Tom Sawyer e Huckleberry Finn. E o Mark Twain disse o seguinte numa carta: eu não tenho direito de criticar livros e não o faço exceto quando os detesto. Com frequência tento criticar Jane Austen, mas seus livros me revoltam de tal maneira que sou incapaz de dissimular minha fúria perante o leitor, de tal modo que me detenho sempre que tento começar. Sempre que leio Orgulho e Preconceito, sinto vontade de desenterrá-la e golpeá-la no crânio com sua própria canela. Bom, o mais curioso de tudo isso é que ele diz sempre que leio, que sugere que por algum motivo esse pobre diabo se submeteu ao martírio de ler Orgulho e Preconceito pelo menos mais de uma vez, né? Enfim, antes de eu prosseguir para a história pessoal de como eu conheci os livros da Jane, eu quero registrar um outro desafeto dela aqui, um comentário que a gente encontra na correspondência da Charlotte Brontë, uma outra escritora que leu Orgulho e Preconceito e não ficou muito impressionada. E é um documento interessante porque a Brontë encapsula em poucas linhas uma grande parte das coisas mais comumente ditas pelos críticos das obras da Jane Austen. Nessa carta ela está falando com o crítico literário George Henry Lewis. E ela diz o seguinte: eu não tinha visto Orgulho e Preconceito até ter lido a sua frase, então eu apanhei o livro. E o que eu achei? Um apurado daguerrótipo. Um retrato de tipos comuns, e nesse ponto deixa eu interromper ela, porque eu acho que ela está sendo muito injusta ao chamar os personagens da Jane Austen de tipos comuns. Enfim, ela prossegue. O que ela achou é um jardim muito bem cultivado, cuidadosamente cercado com canteiros de bordas bem delineadas e delicadas flores. Mas nenhum vislumbre de uma fisionomia brilhante e vívida, nenhum lugar aberto, nenhum ar fresco, nenhum monte azulado, nenhum riacho. Eu dificilmente gostaria de conviver com suas senhoras e cavalheiros, em suas elegantes, mas confinadas residências.
Estas observações provavelmente irritarão você, mas eu correrei o risco. Entretanto, eu posso entender a admiração por George Sand, que é uma escritora francesa. Ela tem uma compreensão da mente a qual, embora não consiga compreender totalmente, eu posso respeitar profundamente. Ela é sagaz e intensa. Miss Austen, por outro lado, é apenas astuta e observadora. E ela continua. Você disse que eu devo me familiarizar minha mente com o fato de que Miss Austen não é uma poetisa, não tem sentimentos. Você desdenhosamente colocou a palavra entre aspas. Não tem eloquência, nada do entusiasmo arrebatador próprio da poesia. Então você acrescenta: eu devo reconhecê-la como uma das maiores artistas, um dos grandes pintores da natureza humana e um dos escritores com o mais agradável senso de meios para um fim que se conhece. O último ponto somente eu reconhecerei. Miss Austen, sendo, como você diz, sem sentimentos, sem poesia, talvez seja sensata, mais real do que verdadeira, mas ela não pode ser grande. Então, nesse comentário da Charlotte Brontë, nós temos uma coleção de objeções muito comuns em relação a Jane Austen. E como eu disse antes, questões matrimoniais estão no centro dos romances da Jane Austen. E mais especificamente a questão de com quem a mocinha vai se casar, muitas vezes é o ponto sobre o qual o enredo dos romances gira. Hoje em dia, se a gente fizer uma analogia com o cinema, a gente ia chamar esse livro de comédias românticas. O caso é que para muitos, como para Charlotte Brontë, falta romantismo nas comédias românticas da Jane Austen. Falta aquela intensidade de sentimento que ela equaciona com poesia que um romance pode oferecer. E alguns diriam até mesmo que nas relações amorosas que a gente encontra nos livros da Jane, o que ocorre é mais um cortejo altamente ritualizado e educado do que aquele verdadeiro arrebatamento causado pelas paixões. Bom, a gente pode até discutir sobre quão justas são essas objeções mais adiante. No momento, eu só quero dizer que essas considerações são importantes se a gente quer analisar a Jane Austen no contexto dela, outra vez, por um outro ângulo. Se a gente olhar a época em que a Jane Austen está escrevendo, a gente vai descobrir que a época dela é o apogeu do romantismo. Os contemporâneos dela incluíam Lord Byron, John Keats, Walter Scott e o Goethe, por exemplo. Então, ocorre que, ao escrever histórias da literatura, muitos incluem a Jane Austen entre os românticos. Simplesmente porque ela era uma contemporânea desses autores e porque os livros dela envolvem, ocasionalmente, pessoas unidas por laços amorosos. E, por um lado, a gente não precisa dizer, junto com a Charlotte Brontë e o correspondente dela, que os livros da Jane Austen são desprovidos de sentimento. Se um dos temas da Abadia de Northanger se encontra nos efeitos exercidos pelos romances góticos sobre uma cabecinha como a da heroína Catherine Morland, em um livro como Razão e Sensibilidade, a gente tem um tratamento semelhante dos poemas românticos e dos romances românticos através da personagem Marianne Dashwood. Alguns elementos desses livros que eu citei constituem, aos olhos de algumas pessoas, paródias dos romances góticos e paródias do romance romântico. E eu não teria problemas em admitir que Jane Austen, ocasionalmente, é uma parodista, mas aí eu ia ter que fazer algumas ressalvas sobre as implicações que a palavra paródia carrega. Porque quando se trata de literatura, eu tenho a impressão que leitores e críticos tendem a considerar o que a gente chama de paródia de uma forma um tanto simplista, como uma força destruidora absoluta. A paródia vem para destruir os gêneros que já estão ultrapassados. E certamente há essa dinâmica em alguns tipos de paródia, mas eu também consigo acomodar o ponto de vista que diz que não há nada de contraditório em parodiar aquilo que você admira. Então, se a Jane Austen conseguia brincar com as convenções do romance gótico, isso é porque ela conhecia esses romances de cabo a rabo. E se a Marianne Dashwood, em Razão e Sensibilidade, em alguns momentos parece ser uma paródia do romance romântico, e eu digo somente em alguns momentos, porque acredito que ela é uma personagem um pouco mais complexa do que isso,
Isso não significa que Austen esteja tentando destruir o chamado culto da sensibilidade que se popularizou no fim do século XVIII. Isso também não prova que a obra de Austen esteja totalmente vazia de elementos ditos românticos. Afinal de contas, um traço que todas as heroínas dos romances compartilham com o autor é que elas não querem se casar se não houver nenhum amor envolvido no laço. Mas, por outro lado, é bem verdade que a Jane diferia dos contemporâneos românticos dela de várias formas. Não há nada nos seus romances dela que se pareça, por exemplo, com os sofrimentos do jovem Werther. Ao dizer isso, eu estou bem ciente que os próprios românticos, por vezes, escapavam dos próprios paradigmas do romantismo, de forma que o Goethe, que escreveu Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, já era uma criatura bem diferente daquela que escreveu Werther, por exemplo. Ainda assim, a Jane Austen é um caso especial, porque a ficção dela tem mais a ver com o tipo de literatura que foi produzida antes do romantismo, ou seja, parecido com gente como Richardson, Burney, Fielding, etc., e com o realismo que ia surgir depois do romantismo, como pessoas como George Eliot, que é só um pseudônimo de uma mulher, na verdade, Henry James, Flaubert. A gente não tem em Jane Austen, por exemplo, uma protagonista que se torna um ser totalmente passional e emotivo, deixando todas as suas qualidades racionais para trás. Nos livros delas, a figura é sempre um pouco mais complexa do que isso. Mesmo quando o amor ocupa o pensamento das protagonistas, a consideração de questões de dinheiro e status nunca está completamente fora da equação. Essa diferença também se traduz no próprio estilo empregado por Jane Austen e como ela contrasta com o estilo romântico. Dando um exemplo, Jane Austen não perde muito tempo inventando símiles para descrever a paisagem, e você vai encontrar pouquíssimas metáforas pomposas no texto dela. Em compensação, ela é clinicamente precisa na hora de escolher adjetivos, escreve diálogos como ninguém, e é uma verdadeira ninja na arte de distribuir seus pontos e vírgulas. Enfim, para fechar por hora esse tópico da relação da Jane com o romantismo, eu só vou dizer que a Jane é o tipo de pessoa que talvez acreditasse em amores à primeira vista, mas ela também é sóbria o suficiente para lembrar que primeiras impressões podem estar equivocadas. E, na verdade, Primeiras Impressões é o nome do esboço de um dos romances mais conhecidos dela. E para finalizar esse segmento dessa introdução aos trabalhos da Jane, eu quero dizer uma palavrinha sobre minha própria história, explorando a bibliografia dela. Então, eu devia ter uns 20 anos quando eu li Razão e Sensibilidade. Foi o primeiro romance dela que eu li. E, infelizmente, ela foi uma descoberta tardia para mim. E ainda por cima eu demorei um pouco para perceber o quão fantástica ela era. E o meu problema naquele ponto foi o problema que muitos leitores têm. Eu gostei do livro, eu gostei de Razão e Sensibilidade. É um livro, inclusive, que eu tenho que retornar a ele o quanto antes. Mas eu tive dificuldade em descobrir por que esse tipo de livro é considerado uma obra-prima. E é um tema comum entre os leitores da Jane. Como a Virginia Woolf observou uma vez, uma das coisas sobre as quais aqueles que têm a temeridade de escrever sobre Jane Austen têm que atentar-se é que ela é uma das escritoras mais difíceis de capturar no ato da grandiosidade. É sutil o jeito que a grandiosidade dela aparece. E o fato daquele momento o meu domínio da língua inglesa ser bem inferior ao que seria alguns anos depois também não ajudou muito as coisas. Aquelas camadas de humor e sarcasmo que existem nos romances ficam difíceis de detectar quando você não está bem confortável na língua que você está lendo ali. E, assim, aparentemente existem ótimas traduções para o português e talvez elas consigam transmitir isso, mas eu não posso falar muito sobre elas porque eu não tive a oportunidade de conferir nenhuma delas, por enquanto. E outra coisa que me prejudicou na época também foi o hábito que eu tinha de ler as coisas muito rápido, atropelado para terminar. Os livros da Jane Austen melhoram quando você os relê, porque na segunda vez você já sabe o que vai acontecer na história e você presta mais atenção em cada movimento da linguagem empregada pela Jane.
E isso é curioso porque a Jane Austen tinha o costume de ler o que escrevia para a família dela. E quando você lê devagar o livro, você meio que às vezes consegue perceber quais são os momentos que ela iria pausar ou acelerar a narração para obter um efeito cômico ou dramático. Esse é um aspecto difícil de capturar nos filmes por motivos óbvios. Em primeiro lugar, porque os filmes não têm narração. Em segundo lugar, porque os diálogos devem ser interpretados numa velocidade considerável, porque caso contrário o estúdio iria produzir um filme de 5 horas. Para dar uma noção do que eu estou falando, eu estou deixando aqui o link para um vídeo muito interessante. É um vídeo que eu vou até abordar outras vezes nos próximos segmentos. E trata-se de uma apresentação em que um crítico literário chamado John Mullen, que é o melhor especialista em Jane Austen que eu conheço, na minha experiência, o John Mullen está tentando defender a tese de que a Jane Austen é a melhor romancista da língua inglesa, enquanto a escritora Kate Moss defende a tese de que esse posto, na verdade, pertence a Emily Brontë, que é a irmã da Charlotte. E no processo, alguns atores que estão presentes interpretam passagens dos livros das autores. E no caso das passagens da Jane, a leitura é reveladora porque os atores estão lendo tudo um tanto mais devagar do que seria num filme. E eles sempre esperam a reação da plateia. E o resultado é impressionante. Algumas cenas rendem risos do começo ao fim. E faz a gente perceber o quanto uma leitura mais vagarosa de Jane Austen pode ser recompensadora. Então, depois que eu li Razão e Sensibilidade, demorou uns bons anos até que eu retornasse aos livros da Jane Austen. Mas aí o interesse que várias pessoas que eu respeitavam tinham na obra de Jane Austen me fez tentar mais uma vez com Mansfield Park. E foi nesse ponto que a coisa clicou para mim e eu comecei a viciar nesses livros, por assim dizer. Porque eu parei para pensar, tipo, uma pessoa capaz de criar um personagem como a Senhora Norris era digna da minha atenção. E daí em diante, minha leitura desse livro foi um crescendo. Eu li quase que em sequência Orgulho e Preconceito, Emma, Persuasão e Abadia de Northanger. Particularmente quando eu li Emma, que ainda é o meu romance favorito da Jane, eu sabia que eu estava diante de uma das melhores escritoras, romancistas e além, melhores escritoras de todos os tempos, não só romancista. E é desnecessário dizer que para mim vai ser muito edificante se, através de um vídeo como esse, eu consiga transferir um pouco do meu entusiasmo para outras pessoas também. Então, se você me ouviu até aqui, é bem provável que o que eu falei tenha pelo menos atiçado a sua curiosidade. Imaginando que eu estou falando com uma pessoa que nunca leu um livro da Jane Austen antes, eu quero só fazer brevemente algumas recomendações básicas sobre qual o local ideal, qual o livro ideal para começar a explorar a prosa da Jane. Bom, eu falei que Emma é o meu livro favorito desses romances, mas talvez não seja o melhor para alguém que nunca leu Jane Austen. Eu frequentemente ouço leitores de primeira viagem reclamando desse livro, e mesmo alguns leitores já experientes em Jane Austen têm um pouquinho de dificuldade em simpatizar com a protagonista. Além disso, Emma e Mansfield Park são os romances mais longos que a Jane escreveu. Eles não são incrivelmente longos, eles não têm proporções tolstoianas, mas talvez querendo descobrir se você vai gostar da autora, você prefira uma coisa um pouquinho menor. Eu não recomendaria ler os livros cronologicamente também, começando com o primeiro que ela concluiu, que é a Abadia de Northanger. Eu digo isso porque eu acho que talvez esse romance inaugural da Jane seja melhor apreciado por alguém que já está um pouquinho mais familiarizado com o contexto em que a Jane escreveu, conheça um pouco melhor a ficção dela e conheça um pouco dos livros sobre os quais a Jane faz referência constante por meio da protagonista, Catherine Morland, e pelos outros personagens também. Então resta, nesse caso, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu acho que todos esses são bons pontos de partida, embora, quem sabe, Persuasão funcione um pouquinho melhor depois de você ler os outros romances, para que quem lê perceba como a dinâmica de um livro da Jane Austen muda um pouco quando a gente tem uma protagonista ligeiramente mais velha do que as outras. E no começo do livro, Persuasão, a gente é informado que Anne Elliot
A heroína, que tem 27 anos, já havia perdido o frescor da juventude. Então, chegando aos finalmente, eu acho que Orgulho e Preconceito, apesar de ser um pouquinho mais longo do que Razão, Sensibilidade e Persuasão, talvez seja o livro ideal para começar a ler Jane Austen. Porque é de longe o livro da Jane Austen que mais pessoas conhecem e é frequentemente reconhecido pela crítica como o melhor livro dela. Por exemplo, o famoso escritor barra vlogger John Green, em um vídeo que ele fez sobre a Jane Austen, disse que Orgulho e Preconceito é o livro favorito dele, da autora. E Orgulho e Preconceito, apesar de ser um romance complexo, como todos os outros da Jane Austen, talvez seja também o romance mais acessível que a Jane Austen escreveu. E muito disso se deve ao fato da Lizzie Bennet, que é a protagonista, ser uma heroína com qual a maior parte dos leitores simpatiza imediatamente. Então, essa é a minha recomendação para quem quer começar. Eu não posso garantir que todos os leitores vão amar Orgulho e Preconceito, mesmo porque não existe a menor necessidade de que nossos gostos literários sejam unânimes, mas pelo menos os que tentarem ler vão saber de onde vem uma das frases mais famosas da literatura que abre o romance, que é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, em posse de uma grande fortuna, deve estar procurando uma esposa. E assim, esse é o tipo de frase que nem o famoso Me Chame de Ismael do Moby Dick consegue competir. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse segmento dessa introdução à obra de Jane Austen por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem assistindo quando eu der continuidade.